E dá para encaixar um pouquinho de comunicação não violenta nesse storytelling. E o corpo também dá para se mexer um pouquinho para a pessoa entender melhor ainda, né? Chegou a hora do exercício? É. Vamos contar a história do polichinelo? O que o polichinelo disse? Não, legal. E assim, eu falei que dá para encaixar um pouquinho de comunicação não violenta, porque para você fazer a comunicação não violenta, você tem uma estrutura a se seguir, né? É claro que isso não é regra, né? Mas existe uma estrutura. E a estrutura é, sempre antes de você falar qualquer coisa para alguma pessoa, você primeiro precisa observar. Tá? Então, é um momento de observação. E observação é diferente de avaliação e de julgamento. Isso é muito importante. Né? Que às vezes a gente acaba atropelando todo o restante do processo da comunicação por, nessa primeira etapa de observação, fazer pré-julgamentos e avaliação. Né? Então, por exemplo, o que a Mirella falou no comecinho do podcast, nos 5 primeiros segundos, quando você conhece alguém, você ali tira... você faz um pré-julgamento, que ela falou. Foi esse o termo que ela usou. Né? Você faz um pré-julgamento. Isso, de certa forma, é errado. Porque a observação é você ser neutro. É você só olhar. Você não tira pré-julgamentos. Por exemplo, se a pessoa chegar aqui de chinelo, você vai olhar para a pessoa e falar assim, relaxado. Tá todo mundo bonitinho aqui, a pessoa tá de chinelo. Você pré-julgou, você avaliou. Aí, quando você for fazer a comunicação para essa pessoa, às vezes você vai fazer de qualquer jeito, ele é relaxado mesmo. Né? E aí isso é um ponto muito problemático na estrutura da comunicação não violenta. Então essa observação ela é muito diferente de avaliação e ela é muito diferente, né, de um pré-julgamento. Observação é simplesmente olhar e ok. Né? O autor do Corpo Fala, os autores, né? Ele traz muito exemplificação, né, de várias formas corporais, mas ele sempre pega muito no contexto. Então ele fala, não é porque a pessoa levantou a sobrancelha que ela está espantada, né? Lógico, a maioria das vezes sim, mas às vezes não. Então, essa questão do contexto, eu acho que é muito importante. Igual a Mirella tinha colocado, e agora você colocou de novo. Você vai fazer uma reunião, né, com uns bancários para falar sobre um negócio grande. Você vai de tênis e camiseta, você não se enquadra no contexto. Então, a sua forma corporal ali, a sua vestimenta, não está enquadrada no contexto. E mesma coisa do chinelo, né? Que você comentou, né? A pessoa vem conversar com você, dependendo se for um assunto mais sério, né? Provavelmente vai ser, você fala, poxa, já não está enquadrada no contexto que eu gostaria que acontecesse, né? Então, ele fala muito dessa questão do contexto, né? Tanto porque para a gente também não confundir, né? Achar que porque a pessoa está coçando a cabeça toda hora porque ela está com dúvida. Às vezes não, às vezes está com coceira mesmo, né? Com certeza. Então, você tem que realmente se enquadrar no contexto, tanto para você enviar uma mensagem e se enquadrar no contexto como receptor, né? Então, os dois lados têm que se enquadrar nesse contexto. Então, eu acho muito legal isso daí. Tá. Essa parte. Aí o que o Meia falou é bem legal, porque o Corpo Fala, o livro do Corpo Fala e da comunicação não violenta, eles pegam bastante nessa primeira etapa da comunicação, que é a observação. Né? Enquanto o storytelling e talvez os gatilhos mentais ainda não entrou. Né? Primeiro você só está observando. Observando para quê? Observando para o próximo passo, que é você sentir. Aí sim. Né? Então, por exemplo, quando você observa uma situação, antes de falar qualquer coisa, algum sentimento vai vir sobre você. E as pessoas têm dificuldade de identificar o sentimento que vem. Né? E tem gente que acha que algumas coisas não é sentimento, mas é. Né? Por exemplo, se você está numa sala de aula, esperando o professor chegar, né? E o professor chega atrasado, você observou que ele chegou atrasado. Professor das obras, né? O professor das obras não chega atrasado. Professor das obras sempre no horário. O professor das obras entrega obras todas no prazo. Antes, até. Não, vamos lá. Então o professor chegou atrasado. Beleza. O professor chegou atrasado, você observou que ele chegou atrasado, automaticamente você tem um sentimento. Talvez o sentimento do nerd vai ser qual? Perdi 5 minutos de aula. Perdi 10 minutos. Rubens. Perdi 15. Né?
Talvez o sentimento daquele que é muquirana, mão de vaca. Putz, eu tô pagando por esses 15 minutos que eu não tive de aula. Né? São sentimentos. Né? Não sei, talvez, descrever o nome exato desse sentimento, mas são sentimentos. Sim. Certo? Talvez o sentimento do relaxado. Que bom. Que delícia. Adoro quando esse professor atrasa. 10 minutos sem fazer nada. 10 minutos sem fazer nada. Né? E tem o sentimento daquele que tanto faz. Tô ali. Atrasou, normal. Né? Pode ter acontecido o preocupado, né? Pode ter o preocupado. E será que aconteceu alguma coisa? Né? Ele não costuma chegar 10 minutos atrasado. Nunca atrasou. Nunca atrasou. Então, assim, perceba que primeiro tem a observação e depois vem um sentimento. Né? Então, é super importante que a gente identifique o sentimento que está dentro da gente para seguir o próximo passo. Né? E aí, o próximo passo é verificar a necessidade que você tem. Então, assim, observou, sentiu qual que é a necessidade que precisa ser atendida. Talvez do aluno lá que observou que o professor chegou 15 minutos atrasado e isso, para ele estava pagando aquela hora e estava sem aula, a necessidade dele é ir lá e pedir um desconto para a faculdade, porque ele está pagando para ter 50 minutos de aula, então a faculdade vai ter que dar um jeito de repor. Essa é a necessidade dele, certo? Do aluno que nerd, que perdeu 10 minutos de aula, a necessidade dele é repor esses 10 minutos depois e entender o que faltou ali. Né? E talvez da pessoa que seja relaxado, a necessidade dele era nem estar ali dentro. Né? Que provavelmente ele vai desistir da faculdade daqui a pouco. Né? Então, assim, é muito uma questão estrutural, né? Só que é muito difícil no nosso dia a dia a gente ficar pensando sempre em estruturar isso. E aí que a gente acaba cometendo os erros que ao longo do tempo isso vai moldando a gente. Né? Para, por fim, ter de fato o pedido. Né? Que o pedido é, pô, faculdade, você me dá um desconto? Né? Então, como é que você compõe isso? Se você quiser o desconto lá da faculdade porque o professor chegou atrasado, você fala assim, ô faculdade, a gente não aula lá de mecânica dos solos, né? Vou colocar uma aula aqui da engenharia civil, mecânica dos solos, o professor tem chego atrasado 15 minutos antes toda a aula, né? E isso, para mim, eu tô pagando por isso, né? Poxa, você imagina que eu tenho lá tantas horas de aula por semana e eu pago tanto de faculdade. Então, quer dizer que eu tô pagando esse horário aqui para não ter, né? Então, devido a isso, eu tô me sentindo, sabe assim, tô me sentindo frustrado, que parece que eu tô sendo até roubado, né? Sabe, parece que estão tirando algo de mim. Vocês, por gentileza, conseguem reestruturar aí ou acertar, fazer um ajuste no meu pagamento mensal? Você pode ter certeza que a faculdade vai levar em consideração se você tratar dessa forma do que se você chegar lá e falar assim, eu quero um desconto porque o professor chega atrasado.